Você já recebeu a indicação de algum outro cliente e você pensou assim: nossa, que bacana, é excelente eu ter recebido essa indicação e ter conseguido fechar negócio. Mas beleza, como é que eu faço para poder repetir isso outras vezes? Se a resposta for sim, você não está sozinho. A maioria das pessoas que já vendem por anos ficam dependendo de indicações que só chegam por acaso, que só chegam aleatoriamente. Quando essas indicações elas aparecem, elas são ótimas. Por outro lado, quando elas não chegam, você não sabe ali o que fazer, a não ser esperar. Deixa eu te mostrar o que essa espera ela acaba te custando na prática. Pensa aí no último cliente que você atendeu e que ele ficou extremamente satisfeito. Essa mesma pessoa conhece outras pessoas, sejam amigos, familiares, colegas, que têm exatamente o mesmo perfil que o dele. Conseguiu pensar em alguma pessoa que ficou muito satisfeito ali com a tua entrega, seja com o teu produto, com o teu serviço, com o teu atendimento? Agora, pensa numa coisa. Você pediu alguma indicação para essa pessoa? A maioria das pessoas não sabe como pedir uma indicação. Acaba travando ali na hora de fazer essa solicitação para esse cliente, acaba ficando com receio ali de parecer desesperado, tem medo de incomodar e acaba não pedindo nada. E o que acaba acontecendo é que esse cliente satisfeito, que adorou teu serviço e adoraria falar isso para outras pessoas, acaba saindo sem deixar nenhuma indicação. E isso não acontece porque ele quis, mas isso acaba acontecendo porque você não abriu a porta ou não abriu a possibilidade dele fazer uma indicação para você. E para mim, o problema não é a falta de clientes bons. Eu tenho certeza que aí no teu negócio você tem clientes que são satisfeitos com aquilo que você entrega. Para mim, o problema é a falta do processo. É a falta de você ter o hábito de pedir indicações para os seus clientes. Isso acontece porque, na maioria das vezes, quando você recebe uma indicação, você pensa como se fosse um presente. E quando acontece, tá ótimo, tá excelente. Mas se você pensasse de uma outra maneira, se você pudesse incentivar essas indicações para que elas pudessem sempre estar acontecendo. A minha jornada tem mais de 10 anos com vendas em diferentes tipos de mercado, sejam eles para empresas B2B, B2C, de produto, de serviço. Eu tive a oportunidade de passar por diversas áreas e gerenciar diversos tipos de carteiras. Durante as minhas consultorias de vendas, quando eu comecei a analisar mais profundamente os dados dos meus clientes, eu comecei a organizar as origens de cada venda que os meus clientes tinham, seja ela Google, Instagram, Facebook, site, indicação e diversas outras que podem existir ali em diferentes negócios. Feito isso, eu comecei a comparar as taxas de conversão das diferentes origens de vendas que os meus clientes tinham. E uma coisa que sempre se repetia era que a taxa de conversão, quando a origem da venda era de indicação, ela sempre ganhava e com muita folga. Os clientes que chegavam por indicação, eles compravam mais rápido, reclamavam menos, eles também tinham um ticket médio maior do que outros tipos de clientes e também tinham uma continuidade maior ali dentro das empresas que eu acabava atendendo. Mesmo assim, com todos esses benefícios, os clientes que eu atendia, eu comecei a perceber que eles não tinham algo organizado para poder gerar essas oportunidades de negócio para eles. Era tudo fruto do acaso. Normalmente, os clientes eles faziam alguma indicação espontaneamente porque eles queriam, não porque eles foram incentivados a fazer isso. E por isso que isso acontecia aleatoriamente. Percebendo isso, eu comecei a construir um método, fui testando em negócios diferentes, nichos diferentes, fui testando o que funcionava, descartando o que não funcionava. E a principal lição que eu aprendi é que a indicação, um dos melhores canais de vendas que você tem no seu negócio, que já existe, que você não está explorando, não pode ser deixada ao acaso, para ser fruto de pura sorte.
ela pode ser ativada de uma forma estruturada, totalmente repetível, sem incomodar ninguém, totalmente sem forçar a barra, sendo ali uma coisa totalmente natural dentro do teu negócio, dentro do teu processo de vendas. O que eu sistematizei, eu chamo de método de indicação ativa. São basicamente 4 passos que você já consegue aplicar imediatamente aí no teu negócio de uma forma extremamente simples. A primeira coisa que você precisa saber é organizar a sua base. Você precisa saber quem são os seus clientes. Como que eles chegaram até você, se foi no Instagram, se foi do Google, se foi do Facebook, se foi ali através de alguma coisa orgânica, e se até eles já indicaram você para alguma pessoa, ou se ele é indicado de alguém. E isso começa com uma pergunta muito simples, que você já pode começar a fazer agora mesmo, que é: como que foi que você nos conheceu? Se você fizer essa pergunta para todos os seus novos clientes, isso vai começar a virar ouro para você. Parece muito óbvio, mas quase ninguém faz isso de uma forma sistemática. E se você não faz isso, você não vai conseguir saber de onde vem o seu melhor cliente. Você não vai conseguir saber onde você deve, de fato, investir energia. A próxima ação que você precisa realizar é começar a identificar quem são os promotores do seu negócio. Quem que é um potencial indicador para você? É muito importante aqui que você saiba que nem todo cliente ele vai estar pronto para poder fazer uma indicação. E é por isso que você precisa saber quem está pronto para poder fazer isso. E existe uma única pergunta que você vai precisar realizar. Essa pergunta vai separar os clientes que já estão preparados para poder fazer uma indicação para você de quem ainda precisa de um pouquinho mais de atenção da tua parte. Dentro da aula que eu vou mostrar para vocês, eu mostro exatamente qual que é essa pergunta e o que você deve fazer com cada resposta que você vai receber. A terceira ação que você precisa realizar é reconhecer qual que é o momento certo para poder solicitar uma indicação. E presta muita atenção nisso daqui. Pedir uma indicação na hora errada, muitas vezes, é pior do que não pedir. Existe um momento em que o cliente ele está naturalmente aberto a poder compartilhar uma indicação com você. Existem 2 gatilhos específicos que são horas ideais para poder você fazer uma indicação. Na aula que eu preparei para você, eu mostro exatamente como que você consegue identificar e como que você consegue abordar o cliente da maneira correta. Já a quarta e última ação que eu ensino na aula que você vai poder implementar imediatamente no teu negócio é a ação de agradecer e ativar. O pedido de indicação, ele normalmente falha por 3 motivos principais. Normalmente é porque ou ela é genérica, ou então ela não diz para quem que é, não é específica, ou então acaba gerando ali uma fricção totalmente desnecessária. Eu tenho um modelo que eu apresento na aula que mostra exatamente como que você consegue escapar desses erros que você normalmente pode estar cometendo. Você consegue adaptar para o seu contexto e enviar para os clientes que você quer pedir ali alguma indicação. Normalmente, eu ensino esses 4 passos dentro da minha consultoria. Mas fica tranquilo que o valor dessa aula que eu preparei para você vai ser muito menos do que o valor da consultoria que normalmente os meus clientes me pagam. Eu queria fazer uma aula que fosse totalmente acessível e com ações práticas que qualquer pessoa que tenha clientes satisfeitos na sua base pudesse aplicar imediatamente e já conseguir ter resultados com isso, independente do nicho que a pessoa atua. A aula vai ter aproximadamente 50 minutos, são ações extremamente práticas que você já consegue implementar imediatamente e já vai ter o processo rodando para que você consiga ver os resultados acontecendo na prática para você. Você vai ter acesso, primeiramente, às 4 ações, todas detalhadas dentro dessa aula, do método de indicação ativa. Você vai ter acesso também a qual é a pergunta exata que eu indico para os meus clientes na consultoria a realizarem para saber quem está pronto ou não está pronto para poder fazer uma indicação para você. Você, ao final dessa aula, também vai conseguir identificar quais são os 2 gatilhos
para que você saiba exatamente a hora correta para poder solicitar uma indicação. E também eu vou compartilhar com você o modelo exato, um script que você vai conseguir adaptar para a realidade do teu negócio e começar a utilizar também imediatamente. Se você quisesse estruturar isso numa consultoria, o valor aproximadamente seria de R$ 6.000. É esse o valor que atualmente os meus clientes me pagam para poder estruturar um programa de indicação de cliente para eles. Mas fica tranquilo que eu preparei essa aula para que você conseguisse ter acesso a esses 4 passos de uma forma muito simples, objetiva e um valor muito mais acessível. Essa aula aqui vai estar disponível para você por um valor de apenas R$ 47. Se você já tem clientes satisfeitos, o canal com maior potencial de vendas do teu negócio e com uma das maiores taxas de conversão está adormecido. Clica no botão abaixo e começa hoje mesmo. Você pode assistir toda a aula, aplicar o método, ver os resultados e, se você não gostar, ainda assim você pode solicitar o reembolso dentro de 7 dias. Sem desculpa, sem interrogatório, sem perguntas. Você apenas solicita e eu faço o reembolso integral do valor que você pagou, caso você não goste. Então, se você já tem clientes satisfeitos e quer gerar novos negócios para você através desses próprios clientes, já clica aqui no botão que vai aparecer na página e comece hoje mesmo. Te vejo na aula.